Então, 6h29 da manhã do dia 7 de outubro de 2025. Estou gravando agora essa homenagem ao pior evento que já aconteceu após o Holocausto com o povo judeu. Nesse dia 7 de outubro de 2023, que hoje completa 2 anos, exatamente às 6h29, dia do Simchat Torá, que é o dia da alegria da Torá, aconteceu o maior massacre dos judeus depois do Holocausto. O Hamas matou 1.200 pessoas, em sua maioria civis, de forma brutal. Matou homens, mulheres, crianças, bebês. As mulheres sofreram inimagináveis abusos antes de morrer, muitas delas. No Festival Nova foram mortos 364 pessoas, 251 sequestrados, dos quais 48 continuam sequestrados em condições subhumanas. Peço que vocês assistam esse vídeo até o fim e vejam o que aconteceu nesse último ano, desde setembro de 2024 até hoje, 7 de outubro de 2025. Então, eu não podia deixar de lembrar esse dia e trazer um pequeno histórico, né, do que aconteceu. Então, vou colocar aqui alguns marcos, ainda no ano de 2024, dos quais 2 envolvem o ataque direto do Irã a Israel. O primeiro foi no dia 13 de abril de 2024, mais de 300 drones, mísseis de cruzeiro, mísseis de longo alcance com grande capacidade de destruição foram lançados. E a Força de Defesa de Israel conseguiu interceptar a maioria destes mísseis. Isso já é um milagre. E novamente, no dia 1º de outubro de 2024, mais de 181 mísseis foram lançados. Cerca de 10 milhões de pessoas foram para os abrigos antibomba em Israel. Vários incêndios e danos foram registrados e mais de 100 casas atingidas só em Roda Sharon. Centenas de outros locais foram atingidos. Então, assim, eu chamo isso de um milagre, não ter havido muitas vítimas nesses 2 ataques. Então, eu quero mostrar aqui que o nosso Deus, o Deus de Israel, continua acordado, não dorme o guarda de Israel. E antes de prosseguir, já com os dados de 2025, aliás, de setembro de 2024 até hoje, eu queria falar brevemente sobre a defesa de Israel, a defesa aérea. Então, nós temos o Iron Dome, que ele intercepta foguetes de curto alcance, tipo até 70 quilômetros. Depois a gente tem o David Sling, que intercepta mísseis de médio alcance, tipo até 300 quilômetros. Temos o Arrow, que intercepta mísseis da atmosfera, de fora da atmosfera terrestre, com alcance de cerca de 2.400 quilômetros. Ao longo, a partir de 2023, também foram acrescentadas a cooperação americana com as baterias THAAD, que tem também um bom sucesso, né, na interceptação desses mísseis. E também, recentemente, temos o sistema laser, que é muito mais barato do que os outros, que é uma fortuna para cada míssil. E até o dia de hoje, mísseis continuam sendo lançados contra Israel, especialmente dos Houthis, mas também do norte de Israel. Então, eu falei que ia trazer uma recordação, né? E essa questão dessa guerra de Gaza, onde Israel respondeu, né, a sua sobrevivência, não podemos esquecer de 2005. 2005 eu estava lá com minhas 3 filhas e a gente via pela televisão as comunidades sendo eliminadas. Então, as pessoas eram arrastadas das suas casas. Um grande marco é Gush Etzion, onde todos os judeus israelenses foram retirados da faixa de Gaza, e Gaza foi entregue
para os gazenses. Então, o que é que se pensava? Não, eles querem terra, nós vamos trocar terra por paz, porque nós queremos é paz. Então, esse fato nunca pode ser esquecido. No dia 7 de outubro, não existia nenhum judeu morando em Gaza. Então, essa narrativa de ocupação é simplesmente mentira. Então, a gente está vendo aqui, 20 anos depois, que está apenas confirmando que o desejo do Hamas, que representa os palestinos, foram eleitos em 2007. Eles mesmos expulsaram a Autoridade Palestina, que é outro grupo de terroristas. Então, o que acontece? O desejo não é por terra, o desejo é a destruição do Estado de Israel. E, inclusive, o lema, né, do rio até o mar, ele significa isso. Do rio Jordão até o mar Mediterrâneo, Palestina livre. Isso quer dizer o quê? Não é dividir, não é compartilhar um território, é substituir, destruir, arrasar Israel. Esse é o objetivo do Hamas e está, inclusive, na sua carta. Você pode, de fundação, você pode entrar lá no site e observar que está escrito isso. Então, quando Israel deixou unilateralmente Gaza, deixou com toda a infraestrutura, com casas, com fazendas, com prédios, com fábricas, com tudo. E tudo foi destruído. E aonde está o dinheiro que as comunidades, os países do mundo inteiro deixaram para Gaza? Ficaram nos túneis, na construção de túneis, não teve o investimento do dinheiro necessário, não foi para a infraestrutura, para desenvolvimento das cidades, da faixa de Gaza, que tem uma cidade que chama Gaza, né? Então, a gente vê que o Hamas não se preocupa com os palestinos, apenas com o seu objetivo de destruir Israel. Então, eu não podia deixar de falar desse marco de 2005. Também, como essa guerra se alastrou para outras fronteiras, também eu tenho que lembrar que em 2006, na Segunda Guerra do Líbano, houve uma resolução da ONU pedindo uma zona desmilitarizada no sul do Líbano. Então, lá, o grupo terrorista que opera é o Hezbollah, também financiado pelo Irã. Então, era para ficar a uma distância determinada do rio Litani, e isso não aconteceu. Então, também quero fazer memória que em 2020 houveram acordos de Abraão, vários países fizeram acordos com Israel, dentre eles os Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, Sudão. E a Arábia Saudita sabe-se que estava em negociação. Muitos analistas acreditam que foi uma das maneiras que o Hamas encontrou para desestabilizar a região e que isso não alcança quando planejou, orquestrou por anos esse ataque. Aliás, tem um site agora, ainda que tardio, mas já existe, eu vou colocar fixo na primeira linha de comentários o site onde mostra a documentação do planejamento desse ataque. E havia planejamento de estender para a Judéia e Samaria, que é a outra região onde a Autoridade Palestina tem o controle. Bom, eu vou falar alguns pontos aqui. Ajuda humanitária. Os próprios relatórios falam que 83% da ajuda humanitária enviada a Gaza foi roubada pelo Hamas e vendida a preços exorbitantes. Daí ele conseguiu se financiar nesses 2 anos. Outra questão é a morte dos civis. Não é uma guerra formal, como a gente está acostumado a chamar de guerra, né? Um exército de um lado, outro exército do outro. Não. Então,
terroristas do Hamas, eles se misturam na população civil. Eles não usam uniformes de via normal. A gente viu uniformizado nas libertações, né? Libertações, nas trocas de prisioneiros, nos acordos que houveram, né? Então, outra coisa que eles fazem, toda a infraestrutura está debaixo de hospitais, de mesquitas e de escolas. Então, fazendo o quê? O alvo deles é atrair o ataque, o contra-ataque de Israel. Eles atacam a partir desses locais, atraem o contra-ataque de Israel e podem fazer sua propaganda que Israel está fazendo genocídio. Como diz o Davi Elbescani, né? É o genocídio mais mal sucedido da história, porque a população de Gaza só cresce. Quem ainda não atingiu a população que tinha antes da Segunda Guerra é Israel. Israel até hoje, né? E todos os judeus do mundo, se somados, não alcançam o número que eles tinham antes do Holocausto. Então, se há um genocídio, é muito mal feito, porque a população de Gaza só cresce. E as mortes é o próprio Ministério da Saúde, que pertence ao Hamas, que dá, e não faz distinção de civis ou não. É claro que parte da população está sofrendo, porque parte delas, eu acredito que não esteja concordando com isso, mas a pressão, né, das armas fazem eles capitularem. Mas se você entrar naquele site que eu te falei, October 7 Files, eu vou deixar, como eu já disse, né, na descrição do site ou na primeira linha de comentários, muitos civis participaram do massacre. Então, assim, uma situação delicada, mas eu sei que estão sofrendo. E eu, como cristão, eu oro e intercedo por eles. Mas aqueles que são terroristas, que apoiam o terrorista, eles deixaram de ser civis. E os números que a mídia, que eu posso dizer, a maioria, a grande mídia é mentirosa, são números totalmente irreais do que acontece. Outra coisa que você não vai acreditar que ainda acontece é recompensa por quem matar judeu. A autoridade palestina, que diz que é menos radical que o Hamas, paga vitaliciamente as famílias que mataram os judeus. Então, são coisas assim inimagináveis, né? Não sei se vocês sabem, mas quem não souber pode procurar dados militares que existem análises sobre a quantidade de pessoas civis em relação à quantidade de exército presente nas guerras. E essa é o menor índice já observado nas últimas guerras. Desde o tempo de Afeganistão, a quantidade de civis que morrem é menor proporcionalmente do que em outras guerras, que inclusive os Estados Unidos participaram. Então, a Força de Defesa de Israel é a mais ética do mundo. E há uma campanha direcionada a destruir isso. É uma coisa assim inacreditável. Tem shows que as pessoas gritam morte à IDF, né, que é a Força de Defesa de Israel. Então, o que eles fazem? Eles lançam folhetos, eles enviam mensagens por telefone, fazem de tudo para que as vítimas, ou para que não as vítimas, as possíveis, né, para que as pessoas, os civis que estejam na área de combate se retirem. Você já viu falar em algum exército que avisa onde vai atacar? Assim é Israel, ele avisa. Então, cadê o elemento surpresa, né, que é um dos principais nas guerras, né? Então, querem torcer essa realidade para demonizar Israel. Então, o que a gente vê na mídia é a demonização de Israel. Olha, a participação que a gente vê hoje massiva de universidades, isso
vem de um plano deliberado há mais de 20 anos. Eu estive em Israel em 2001, num congresso sobre islamismo, e lá foi mostrado que havia um plano para ser escolhido universidades, enviado pessoas para fazer isso, para divulgar essa narrativa contra Israel. E está funcionando, porque, pelo menos em parte, né? Na verdade, a gente costuma dizer, né, que o mal faz muito barulho e o bem, às vezes, se retrai. Então, parece que é uma multidão, mas eu creio que, apesar de fazer um barulho imenso nesses protestos que têm ocorrido, né, contra Israel ao redor do mundo, ele é uma minoria, mas tem feito barulho, né? Então, todos sabemos que a Irã é o Catar que financia esses protestos. Outro elemento que eu queria trazer para vocês como memória é o viés da ONU contra Israel. Vocês não vão acreditar, gente. Vocês sabem que tem a Coreia do Norte, o Irã, a China, a Rússia, que está em guerra contra a Ucrânia, a Venezuela. Eles receberam menos condenações que Israel. Só um número aqui, 170 condenações só para Israel e 73 para todos esses países. Como assim? Se isso não é preconceito contra os judeus, o que é? Mais de 100 outras condenações foram registradas contra Israel. Querem até desconectar Israel aos seus 3.000 anos de história. Jerusalém pertence a Israel, Judeia e Samaria. A maior parte dos eventos citados no Evangelho aconteceu em Judeia e Samaria. Como assim? Mas você pensa que é mentira? Não. Há uma propaganda, há uma narrativa que de tanto falar eles acham que vai acontecer. Mas não vai, porque a verdade triunfará. Olha, eu quero te lembrar também, há conflitos em toda parte do mundo. Parece que só existe a guerra de Gaza. Como já falei, eu oro pelos palestinos de bem. E conheço a maioria dos cristãos, ora para que haja paz. Mas, gente, vê se tem lógica. A Rússia invadiu a Ucrânia. Há conflitos em Burkina Faso, na Somália, no Sudão, no Iêmen, Mianmar, na Nigéria, na Síria. Os drusos, gente, estão sendo, assim, brutalmente atacados também. Ninguém fala nada, só existe Gaza. Então, tem algo errado com essa mídia, né? Eu penso assim, você também, eu creio que vai concordar comigo ao analisar os fatos, pode buscar lá. Então, agora eu fiz aquela recapitulação e vamos chegar no final de 2024. Então, alguns pontos importantes que deram, assim, uma modificada, porque pensa bem, a guerra que Israel está envolvido, Israel é um país do tamanho de Sergipe, com a área de Sergipe, 10 milhões de pessoas, como assim? Então, já era para ter sido destruído, se não fosse a mão de Deus. Então, assim, 17 de setembro de 2024, teve a questão dos pagers e o walkie-talkies do Hezbollah no Líbano. Então, isso deu uma virada na mesa, ninguém esperava. O Hassan Nasrallah, que era o líder do Hezbollah há mais de 20 anos, também foi assassinado em Beirute. Outubro de 24, também Israel, para se defender, também enviou tropas para o sul do Líbano. Em outubro de 24, um dos planejadores principais dentro de Gaza, porque a maioria está lá no Catar, em hotel de 6 estrelas, mas Yahya Sinwar também foi morto pela Força de Defesa de Israel. Em novembro, o regime da Síria caiu, em parte pela ação de Israel. Em janeiro a março desse ano, nós vimos em fevereiro troca de reféns. De maio a junho, reiniciam operações em Gaza, né? E aí agora vem um grande evento. Lembra do 13 de abril e do 1º de outubro de 24, que o Irã lançou ataques
brutais também, assim, em termos, porque o alvo era a população civil. Israel não foca na ação civil. Isso você fala assim, você está defendendo. Não, é fato, é realidade. Procurem saber, vai em alguma fonte confiável e não só nessa mídia internacional que chega aqui no Brasil. Eu posso dizer que é 99,9% tendenciosa a favor do Hamas. Agora, em 13 de junho de 2025, Israel, percebendo que o Irã, que também é inimigo mortal de Israel, declara que Israel deve ser varrido do mapa. Ele tem um relógio em Teherã, uma das principais praças, para falar até que dia, que, tipo assim, da destruição de Israel. Então, Israel, vendo que eles estavam assim há dias de concluir o projeto de bomba nuclear, ele fez um ataque preventivo às instalações nucleares iranianas, a centros militares, a cientistas. E aí, obviamente que vai responder, né? Mas qual foi o alvo do Irã? Apenas prédios civis. 19 de junho, isso daí vocês devem ter lembrado, porque até a mídia mostrou o Hospital Soroka totalmente destruído. Até uma jornalista aí de certa mídia, né, influente no Brasil falou, gente, mas por que só tem uma mortezinha aqui, outra mortezinha ali? Ou seja, a morte de israelense não vale. Gente, 251 reféns. A Cruz Vermelha não visitou nenhuma vez esses reféns. Não teve ação. Parece que a morte de israelense é como a gente está vendo aí. É diferente da minha linha, do meu pensamento. Esse aí deve morrer. Assim, são fatos que eu fico boquiaberta, tá? Então, e milagrosamente, os pacientes foram deslocados no dia anterior. Aí a gente viu no dia 22 de junho que os Estados Unidos entraram e atacaram as estações nucleares de Natanz, Fordow e Isfahan. Mas parece que não, que de alguma maneira o Irã tinha deslocado a maior parte do urânio lá. Então diz que 241 quilos de urânio, quer dizer, há controvérsias sobre isso, não sabemos, mas com 12 dias de guerra houve um cessar-fogo com a intermediação americana. Mas de ambas as partes, quando você ouve o que está acontecendo, há aquela tensão. Qual será a próxima? Então, o Irã ele está se preparando para corrigindo os problemas que tiveram, porque nesses 12 dias ficou totalmente fragilizado, né? Os céus de Teherã ficou totalmente sob domínio das Forças de Defesa de Israel. Então, aí está se pensando, será que eles vão fazer um ataque preventivo contra Israel? Então, há um momento de bastante tensão na região. 9 de setembro, já chegando quase agora, né, a gente viu que Israel ataca os líderes do Hamas em Doha, porque Doha era como se fosse um território proibido, ninguém podia tocar, porque eles apoiam, né, o governo americano os apoia e eles é que investem nessa narrativa, nessa questão no fundo, a destruição de Israel tem mais dinheiro catariano do que de qualquer outro país. É o Catar e o Irã, as duas fontes de financiamento do terrorismo mundial. Mas o Catar faz jogo duplo. Então foi uma coisa assim, né? O mundo inteiro gritou. Não sei se vocês lembram, né? Na época, só de haver a Copa do Mundo no Catar já foi uma coisa assim, como assim um país tão pequenininho? É o din-din, né? E até hoje eles têm comprado. Mas eles fazem parte, você não pode ignorar. Então, até o Catar está envolvido agora no meio dessas negociações entre Israel e Hamas para pôr fim à guerra, que ninguém suporta mais. A população de Israel está totalmente exausta. A população palestina também tendo que se deslocar.
há um sofrimento, né? Ainda que muitos apoiem o Hamas, mas quem que quer guerra? Ninguém quer guerra. Então, guerra, de qualquer forma, é horrível. Em guerras, coisas horríveis acontecem. Eu não quero, né, que essa guerra continue. Eu não quero que Israel seja destruído, mas não quero que essa guerra continue. Então, a gente está bem no meio de negociações, capitaneadas pelos americanos, mas só que agora tem uma chance maior de haver uma solução, porque a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, até o Egito e a Turquia, que são inimigos, assim, né? Ainda que haja acordos comerciais, mas estamos nesse momento. Então, e uma das questões está a libertação dos 48 reféns, dos quais diz que apenas 20 estão vivos. Também não posso deixar outra coisa que está fazendo maior barulho, que existiu para isso, que é a flotilha Sumud, dita da liberdade, dita global. Gente, pelo amor de Deus, eu não sei quem que pode acreditar numa narrativa dessa. Então, eles saíram de várias partes do mundo, né? Ativistas, né? Ativistas de quê, né? Pró-Palestina, pró-Hamas. Hoje, documentos já comprovam que eles foram financiados pelas instituições com vínculos reais com o Hamas, e eles planejaram estar nas próximas águas de Israel, que sofre um bloqueio, a região de Gaza, um bloqueio legal por conta desde 2008, por conta do domínio do Hamas na faixa de Gaza e o fluxo de armas contrabandeadas que estava entrando. Então, Israel tem um bloqueio legal apoiado, aprovado, e essa flotilha existiu para provocar e para, nós vamos quebrar o bloqueio que existe. Deixaram para acontecer isso no dia 1º de outubro, que é o dia mais sagrado para os judeus, que é o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, onde há um jejum de 25 horas e cada um se examina, porque a fé em Deus, vocês não têm noção como elas movem o povo. Por quê? Porque Deus mesmo estabeleceu o povo, Abraão, Isaque e Jacó, como aquele que levaria luz para as nações. Então, eu creio que o chifrudo não quer aceitar isso. E daí fazem essa narrativa. Então, pensa bem. A flotilha só se aproximou nesse dia, para não permitir que os soldados, porque Israel já tinha avisado de todas as formas que ia interceptar, não tem como, o bloqueio e era uma zona de guerra, como assim? Não pode também se aproximar como se eu fosse o dono do mundo? Não tem regras, não tem leis? Para esses ativistas parece que não, só existe a lei que eles declaram que Israel rompeu, né? Agora, a que eles estão violando, essas leis não existem, né? Então, muito triste, né? O acompanhamento da mídia internacional sobre isso. Não sei se vocês viram, mas o barco principal foi interceptado de madrugada. De madrugada, a maioria das pessoas está dormindo, né? Assim que ficou público que houve a interceptação, não na maioria, lógico, estou mentindo, eu mesmo estou exagerando. Em muitas cidades houveram protestos. Como assim? Você acha que faz um protesto assim do dia para a noite? Você não tem que envolver as prefeituras, os órgãos de segurança, órgãos de saúde. Tem muitas normas para você organizar um protesto. Só deles terem acontecido, já foi tudo planejado para essa flotilha levantar questões, assim, fazer propaganda. É chamada a flotilha da selfie. O único interesse era aumentar seguidores nas redes sociais e
constranger Israel, provocar Israel. Porque os protestos já estavam programados e aconteceram, sendo que a interceptação ocorreu de madrugada. Então, gente, pelo amor de Deus, e o que o Brasil tem a ver com isso, meu Deus? Como que uma deputada federal do Ceará está nessa flotilha? Quer dizer, meu dinheiro, o dinheiro do cidadão brasileiro. O que o brasileiro, o que o cearense tem a ganhar com uma deputada participando de uma flotilha em afronta direta a um país soberano, violando a soberania de um país e ainda falando, não, eu não vou assinar a minha deportação rápida, não, para o quê? Para criar mais tensão, para criar mais problema, mais constrangimento. Toda a abordagem foi feita sem violência. A única violência foi a moça que mordeu a mão da pessoa, da equipe médica que acompanhava ela para fazer os exames. Então, assim, não tem lógica, gente, essa narrativa. Pelo amor de Deus, vamos examinar, vamos pensar como assim? Eu saio um barco daqui e vou lá afrontar a soberania de um país? Tudo em nome da mídia, em nome da propaganda pró-Israel? As conexões estão comprovadas. E pior ainda, qual era o nome? Flotilha de Ajuda Humanitária. O que tinha lá? Nada. Praticamente nada. Parece que tinha 100 quilos. O que 100 quilos de comida vai fazer para Gaza? Aí agora a gente vai entender por que o comando da flotilha rejeitou todos os pedidos do Vaticano, da Itália, de vários países, para entregar pelos meios legais essa ajuda. Eles não concordaram porque não tinha ajuda nenhuma. Gente, pelo amor de Deus. Desculpa eu falar assim, de eu estar assim, emotivamente envolvida, porque hoje comemora 2 anos de um massacre horrível. E as pessoas estão engolindo uma narrativa mentirosa. Gente, vocês acreditam que em Nova York vai acontecer um protesto para louvar e honrar a morte dos terroristas? Gente, imagina se no dia 11 de setembro a Al-Qaeda fizesse um protesto para louvar os terroristas mortos. Gente, é uma coisa assim insana. Eu conclamo a vocês procurarem sites, procurarem canais para buscar a verdade, em vez de ser essa tendência da mídia, que atrás disso, sem brincadeira, na minha visão, só pode estar o chifrudo, porque Deus falou que Israel é o seu povo. Se eu destruir Israel, Jesus vai voltar para onde? Então é anticristã essa propaganda. Tudo isso é antijudaico e anticristã. Primeiro pega os judeus, depois pega os cristãos. E nem é depois, porque a Nigéria está vendo perseguições terríveis, mortes terríveis. Eu não vi nenhuma flotilha a favor dos cristãos mortos, dos drusos mortos, né? E daqueles outros conflitos que eu já mencionei, né? No Sudão, em vários países. Então, assim, é uma coisa totalmente tendenciosa. Então, e o Brasil, né? Nem vou falar aqui, condenando Israel. Sai uma deputada federal e outros, como diz o Rafael Guanabara, desocupados. Eu vou ter que dar esse nome. Para o quê? Para afrontar o outro país? Bom, eu falei desses protestos em Amsterdã, em Berlim, em Londres, Nova York. Isso, protesto a favor. Gente, até no aeroporto de Lisboa você vê tremulando a bandeira da Palestina. Como que se converteu uma situação legítima, né? Todo mundo tem direito a ter um lugar, mas não, porque não existe Palestina, gente. Não existe um país, tipo assim, é duro falar certas coisas, mas busque, vê se existe. Antes de 1948, nunca.
existiu. Então, é uma narrativa que tenta impor uma realidade. Todas as oportunidades de criar dois estados foram rejeitadas pela liderança palestina. Por quê? Porque não é sobre dois estados, é sobre a destruição de Israel. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Então, eu quero dizer que parece que está dando certo, né? Porque você vê, a mídia só quer mostrar aquilo que afeta Israel, aquilo que... Ah, não, Israel está isolado. A mídia, o discurso do primeiro-ministro israelense, a mídia brasileira falou plenário vazio. Aí depois você vai ver os números, o QR Code que ele pôs na lapela, mostrando as fotos que os próprios terroristas tiraram, foi visto por milhões e milhões de pessoas. Então, assim, tudo que puder prejudicar Israel, essa grande mídia tem feito. Mas atrás disso, no meu modo de ver, está o chifrudo. Bom, não vou render muito isso não, já quero lembrar de 3 frases para fechar essa questão histórica da Golda Meir, que foi primeira-ministra, inclusive durante a guerra do Yom Kippur. Então, vocês veem que não é a primeira vez que eles tentam usar o dia mais sagrado para os judeus para atacá-los. Essa guerra foi assim, no dia de Yom Kippur, que Israel foi atacado por todos os vizinhos ao redor. E foi uma guerra sangrenta, terrível, até custou o mandato da Golda Meir, porque foi muita morte, né? Mas olha o que ela diz: se os inimigos de Israel baixarem as armas, haverá paz. Mas se Israel baixar as armas, ele vai ser aniquilado. Se não fosse a defesa de Israel preparada durante anos, imagina, 400, 500 mísseis lançados pelo Irã, os Houthis lançando todo dia. Como que Israel pode existir ainda? Porque investiu na sua defesa. Raciocina, vamos raciocinar. Como será isso? Vamos responder para jornalista aqui brasileira. Não, lá é um tiquinho, uma mortinha aqui, outra mortinha ali. Então, assim, mais uma frase da Golda Meir: nós temos uma arma secreta que eles não sabem. Nós não temos outro lugar para ir. É o único Estado judaico do mundo. Tem 22 países islâmicos no mundo, com uma população absurda. Como assim que tem que destruir o único Estado judaico do mundo? Né? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Só haverá paz entre nós e os palestinos quando eles amarem mais os seus filhos do que odiarem os nossos. O objetivo é destruir Israel, não é a sua melhoria de vida, porque senão eles não destruiriam tudo que Israel deixou na faixa de Gaza. Né? E para lembrar, vou te falar, esse nome palestino, ele veio porque Roma, quando destruiu Jerusalém, queria apagar da memória a existência de Jerusalém e do seu povo. Então, ela trocou o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina e trocou o nome de Israel, das tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, para Palestina. Então, foi uma afronta e uma forma de, tipo assim, apagar a existência de Israel. Não que existia um país, um lugar chamado Palestina, que era dos palestinos, que eram árabes, a sua mãe, o Yasser Arafat era árabe, todos são árabes, era egípcio, né? Muitos são jordanianos. Então, assim, é difícil. Se você entrar a fundo, você vai ver que a gente tem, assim, só Deus mesmo para intervir. E eu creio que Ele está intervindo. Então, espero que haja um acordo, né? Que esse acordo seja efetivo, que os 48 reféns sejam libertos, que Gaza seja reconstruída, que todos possam ter uma vida melhor, que haja, né, o lançamento de bases para uma paz duradoura
E eu creio que as promessas de Deus para Israel e seu povo estão se cumprindo e continuarão a se cumprir. Agora eu tenho que falar da Bíblia, né? Eu só falei o que está acontecendo de outubro, 7 de outubro de 23, com alguns fatos, depois detalhadamente o último ano, que é 7 de outubro de 24 até hoje. Tudo isso você vai entender, se eu conseguir explicar bem, né? Se eu não conseguir, vocês podem lançar perguntas aí, pode comentar, sabe? É muito importante os comentários de vocês para que, né, a gente possa ver aonde que eu não consegui, né, explicar. Mas olha só, Deus faz uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó e estabelece seu povo. Isso está lá em Gênesis 12, verso 1 a 3. Eu vou ter que ler. Me perdoe que o vídeo está ficando um pouquinho longo, mas é um dia especial. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus deu um comando a Abraão e ele não sabia para onde ir. Era sair e seguir o comando de Deus. Então a gente fala que tudo tem que envolver a fé. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso que o chifrudo não consegue aceitar. Que Abraão, Isaque e Jacó é um plano de Deus. Você vai lutar contra o plano de Deus? Ele estabeleceu isso. Não é porque Israel é melhor do que os outros, não. É porque Deus escolheu. Inclusive é um dos menores, né? É menos de 1% da população. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o plano, o projeto? Que Deus seja conhecido e seja louvado através deste povo, através de Abraão, Isaque e Jacó. Essa aliança é eterna, ela não mudou. Olha só, em Jeremias tem muitas passagens, só vou trazer aqui de Jeremias 31, do verso 35 a 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Isso é eterno, não muda. Deus continua com sua aliança para com Israel. E no 37 diz assim, assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ou seja, não tem como medir, nem sondar os fundamentos da Terra, né? A gente já sabe hoje que tem galáxias e mais galáxias aí com uma distância inimaginável. Então não tem como medir. Então Deus não vai rejeitar Israel. O que todos precisam saber, gente, que há um chamado, um comando para que Israel seja consolado. Está lá em Isaías 40, verso 1 e 2. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aqui eu vou só lembrar, né, que o fim da milícia, o fim da luta, a iniquidade foi perdoada, só é perdoada pelo arrependimento. O Yom Kippur, todo ano as pessoas se arrependem. Então, eles já receberam. Se você pensar no que foi a luta desse povo ao longo da história, você vai ver que eu, pelo menos, assim, é uma coisa inimaginável. Como é que eles existem? Não tem explicação ainda. E eu nem vou falar das perseguições antigas. Se você pensar só depois de Cristo, né, você vai ver coisas terríveis.
Você vai ver sendo expulso de todas as nações, especialmente em 1492, da Espanha, em 1496 de Portugal. Daí há muitos brasileiros de ascendência judaica. E o Holocausto, gente, mataram praticamente toda a população da Europa. Como assim? E esse povo ainda existe? E 2 anos depois, 3 anos depois, né? O Estado de Israel foi estabelecido. Isso é milagre de Deus, está nas Escrituras. Jerusalém é a capital eterna de Israel, não tem como mudar. E Isaías 5,5 diz: assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. E Mateus fala também que é a cidade do grande rei. Quem é o grande rei? Jesus, Senhor dos senhores. Então, o que todos precisamos saber, e também a igreja, gente, a igreja precisa entender, precisa fazer coisas, precisa se posicionar do lado certo da história. O plano de Deus para a igreja não se completa se você não entender o papel de Israel e de Jerusalém, a cidade do grande rei. Olha, me perdoem, cristão que defende o Hamas e a Palestina, você vai me desculpar, está faltando ler a Bíblia. Volte para a Bíblia e você verá qual é a posição certa. Então, o que a gente precisa saber, o que precisamos de fazer? Orar por Israel. Eu vou ler alguns versículos, há muitos que falam, mas em Isaías 62, separei aqui os versos 6, 7, 11 e 12. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, o que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o teu galardão, e a sua obra diante dele, e chamar-lhe-ão, povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. E aí você vai falar assim, o diabo está lá tentando, não sei quantos anos, destruir Israel. Se ele ainda destruísse todos os judeus, ainda haveria um judeu. É Jesus Cristo que está à direita de Deus Pai. Então, mais uma passagem, é o Salmo 122, que é orai pela paz de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, também quero, antes de fazer a oração final, que todos os reféns sejam libertos, os vivos e os mortos. Que é bring them home now. Eu vou orar então. Senhor nosso Deus, obrigado porque estamos vivos hoje, 7 de outubro de 2025. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque o Senhor é o Senhor da terra e tudo que nela há. O Senhor é soberano, sublime, excelso, supremo. Obrigado, Senhor, porque de um jeito ou de outro Israel não foi destruído e não será. Todas as tentativas ao longo da história não alcançaram êxito. E essa também não alcançará. Obrigado, Senhor, porque apesar de tanto ódio contra os judeus, eles ainda estão aqui e continuarão. Em nome de Jesus. O judeu Jesus que continua no trono da graça. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de gravar e divulgar esse vídeo. E peço, Senhor, que muitos possam ter acesso a eles. Que possa quebrar essa narrativa, essa mentira
que tenta destruir Israel. Obrigada, Senhor, porque em Jerusalém estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Eu oro pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Eu oro para que haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Eu oro por causa da casa do Senhor nosso Deus e buscarei o teu bem, ó Jerusalém. Eu oro, Senhor Jesus, para que todos os reféns sejam libertos. Eu oro para que haja paz entre Israel e que os palestinos possam reconfigurar a sua mente para querer a coexistência com Israel e não a sua destruição, porque assim todos irão bem. No nome santo de Jesus, agradeço a você que ficou até aqui. Muito obrigada. Beijo no coração.